Pessoal, bora lá? A gente segue aí batendo o edital, tá? E a gente vai dar continuidade hoje ao tópico 3 do seu edital, tá bom? Que é o regime geral de previdência social, tá? Pessoal, ó, esse tópico aqui é um dos mais importantes, tá certo? Então você viu nas aulas anteriores, né, que a Seguridade, ela abrange ali a saúde, a assistência social e a previdência, tá certo? Quando a gente fala de previdência, né, a gente está falando de regime geral de previdência social, tá certo? E aí, a previdência é um seguro, tá bom? Então, fazendo a comparação de uma forma muito simplória aqui, né, só faz jus a um benefício ali de um seguro quem paga por aquele seguro, beleza? Então, nesse tópico aqui, a gente vai entender, né, quais são os tipos de segurado da previdência, né, que acaba sendo um seguro, né? Como o modelo é contributivo, só faz jus quem paga, beleza? Então, nessa aula aqui, tá bom? Que é uma aula extremamente importante, eu vou abordar os tipos de segurado, beleza? E é uma aula base para você resolver muitas questões aí, né, na parte de conhecimentos específicos, beleza? Veja, pessoal, a partir de agora, né, a gente vai precisar adotar uma metodologia mais assertiva, né? Então perceba, a cada dia que passa, a data da prova vem chegando para perto, né? Então a gente resolveu aqui priorizar, né, resolver as questões, resolver questões e entregar para você em cada tópico daquele edital o que vai cair na prova para você não perder tempo, né? Entendeu? Então o nosso objetivo aqui é gabaritar a parte de conhecimentos específicos, são 70 questões, tá bom? Essa parte aí que vai te botar dentro do concurso, que vai te classificar, beleza? Pessoal, vamos lá, tá certo? A gente vai iniciar, como sempre, com a questão no estilo da Banco Sebrasp, tá bom? No ano 2021. Para analista jurídico, uma questão que caiu para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, beleza? Então vamos lá para a pergunta. É considerada segurado especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, tá certo? E aí, inicialmente você pode achar até uma questão difícil, mas conceitualmente é uma questão fácil, tá bom? Então a gente vai avançar em direção ao módulo, a apostila, e você vai perceber lá na frente o conceito de segurado especial. E aí a questão fica fácil. E aí ao final da aula a gente responde a questão, beleza? Vamos lá. Então quando a gente fala de previdência, que é uma parte da Seguridade, né? A gente fala de regime geral de previdência social, tá certo? E aí o regime geral de previdência social, ele vai dividir lá os segurados em obrigatórios e facultativos, tá bom? E você precisa entender o conceito deles. Durante a aula aqui, eu vou passar rápido pelos slides, tá bom? Pegando os conceitos chaves ali de cada segurado, mas você precisa baixar a apostila e ler, tá bom? Para fixar, porque isso vai cair na prova, tá bom? Então não posso perder tempo aqui lendo o slide, mas eu preciso que é um dos slides mais importantes do curso, para você gabaritar a parte de conhecimentos específicos. Então você vai precisar entender, né, a característica de cada segurado desse aí, tá certo? Então vamos lá. Dos segurados obrigatórios, tá bom, do regime geral de previdência, a gente tem o empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico, o contribuinte individual e o segurado especial, beleza? E aí, por exclusão, depois vem um segurado facultativo, que você vai entender depois o conceito dele e a quem ele se aplica, beleza? Vamos lá. Então, entrando aí já na parte, né, dos segurados, a gente vai para as definições, né, do que seria aquele segurado empregado, tá bom? São várias definições de segurado empregado, a gente vai matar cada uma delas aqui de forma breve, tá? Então, o que seria o segurado empregado? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, então grife essa palavra aqui, ó, né, para ser segurado empregado, né, tem que prestar um serviço em caráter não eventual, circula aí, sob subordinação ou mediante remuneração, inclusive como diretor empregador, né? Então, as palavras-chave para o segurado empregado que você vai levar para a prova é o quê? Ó? Ele vai prestar um serviço em caráter não eventual e mediante remuneração. Beleza? Então, as palavras que vão associar, que vão fazer você lembrar do segurado empregado, que vão fazer você lembrar do segurado empregado, é o quê? Mediante remuneração e em caráter não eventual. Beleza? Vamos lá. Outra definição para o segurado empregado, que você vai levar para a prova, aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário, definido em legislação específica, presta serviço para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviço por outras empresas. Beleza?
Vamos avançando. Perceba que eu vou pausar naqueles slides que eu acho importante, tá certo? Então, o primeiro slide lá, você vai marcar um asterisco nele, tá certo? Vamos lá. Outra tipificação do segurado empregado. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Beleza? Outra definição de segurado empregado. Vamos lá. Avançando. Outra definição de segurado empregado. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repetição consular de carreira estrangeira e as órgãos a ela subordinados ou membros dessas missões e repartições, excluído o não brasileiro sem residência permanente no Brasil, tá bom? E é o brasileiro amparado por legislação previdenciária do país na respectiva missão diplomática. Beleza? Avançando. Leitura rápida, mas objetiva, mas você precisa entender esses conceitos aqui em casa, precisa baixar a apostila, tá certo? Outro conceito aí de segurado empregado. O brasileiro civil, né, seria o brasileiro civil. Outro conceito de segurado empregado, o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no país de domicílio. Beleza? Vamos lá. Outra definição de segurado empregado. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira. Tá certo? Então perceba que o conceito de segurado empregado ele é bem amplo, tá bom? Se aplica a trabalhadores tanto aqui no Brasil como no exterior, tá certo? Vamos lá, avançando. Outro conceito importante de segurado empregado. O servidor público, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais. Então marca um asterisco aí, uma definição de segurado empregado que cai muito em prova. Beleza? Vamos lá, avançando. Outra definição aí de segurado empregado. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Beleza? Avançando. Outro conceito aí de segurado empregado. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. O grande exemplo aqui, né, é o vereador, né, o senador, o deputado ali, desde que a Câmara ali não esteja vinculada ao regime próprio de previdência. Beleza? Vamos lá. E aí a gente fecha as definições aí de segurado empregado. Então perceba que, né, o segurado empregado, né, ele tem um leque muito grande de trabalhadores. E aí você precisa entender esses conceitos aí para a prova, tá bom? Lembrando que o grande conceito do trabalhador empregado aí é aquela questão de um trabalho não eventual e com remuneração. Então a característica principal do trabalhador empregado é essa, né? É um trabalho, uma prestação de serviço que é feito em um caráter não eventual e há uma remuneração para esse trabalho, para essa prestação de serviço. Beleza? Vamos lá. Com relação a um outro segurado obrigatório, vamos especificar aqui a característica do trabalhador avulso, tá bom? E quem é o trabalhador avulso? É aquele que empresta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos em regulamento. Então perceba o seguinte, a grande característica aqui do trabalhador avulso é o seguinte, ó, ele presta o serviço, tá bom? Sem vínculo empregatício. Beleza? Então, ó, vai associar aí, ó, trabalhador avulso a prestar serviço a empresas sem vínculo empregatício. Beleza? E aí o grande exemplo para a prova, e isso cai muito em prova, você vai marcar um asterisco aí, né? É o trabalhador portuário, né? Aquele que trabalha com estiva, beleza? Esse trabalhador, geralmente, ele está ali como avulso, ele presta um serviço, mas sem um vínculo empregatício, tá bom? E aí, como exemplo aí, eu enumerei aí, né? O trabalhador que exerce atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação, tá bom? Então, essas atividades aí do trabalhador que trabalha com atividade portuária, geralmente, aquele trabalhador é um trabalhador avulso. Ele presta serviço ali sem um vínculo empregatício, tá bom? Vamos lá. E aí a gente vai para o terceiro segurado obrigatório, é o segurado empregado doméstico, tá bom? E aí vamos lá, para a definição dele. É aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou à família.
no âmbito residencial desta, tá bom? Em atividades sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana, beleza? Então, o que você vai levar para a prova sobre o segurado empregado doméstico é o seguinte, ó, ele presta serviço no ambiente familiar, tá certo? Sem fins lucrativos e por mais de 2 dias na semana. Aí você já enquadra ele como empregado doméstico, beleza? Você precisa entender e gravar esses conceitos, tá bom? Porque a banca, a prova vai te cobrar isso. Você vai precisar entender e diferenciar, né, os tipos de segurado da Previdência, beleza? Vamos lá, avançando. Segurado especial. E aí, asterisco aí nesse slide. Cai muita questão sobre segurado especial, tá bom? Muita questão. Vamos lá. De uma forma simplória, tá bom? Para quem trabalha no INSS, o segurado especial é o pescador ou agricultor artesanal, tá bom? Aquele trabalhador ou pescador artesanal que vive da pesca artesanal, da agricultura familiar, seria isso, beleza? Mas vamos lá entender o conceito que está na legislação previdenciária aí. Segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de, aí vamos lá, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, otorgados, comodatário ou arrendatário, que explore atividade de agropecuária em até 4 módulos fiscais. E aí você vai grifar aí, ó, a palavra que eu quero que você leve para a prova é essa aí, ó. Né? É o produtor, arrendatário, que vai exercer atividade agropecuária ali em até 4 módulos fiscais. Veja, você deve estar se perguntando o que é módulo fiscal, tá bom? Módulo fiscal é a unidade, né, elaborada ali pelo INCRA, tá bom? Para medição da terra. É mais ou menos isso aí, tá bom? De uma forma simplória, ele não vai te perguntar na prova o que é o módulo fiscal, mas você vai associar que o segurado especial, ele trabalha ali individualmente ou em família, tá certo? Seja como produtor ou arrendatário, e ele vai exercer atividade agropecuária aí em uma área de até 4 módulos fiscais. Essa associação que eu quero que você faça, beleza? Para a definição de segurado especial. Beleza? O seringueiro e o extrativista vegetal também, ele também, desde que exerça atividades, né, como principal meio de vida, ele também se encaixa no conceito de segurado especial. Então, no início eu falei de pescador, agricultor artesanal, mas o seringueiro e o extrativista vegetal, ele também, desde que essa seja a principal atividade, né, para ele sustento da vida ali, diária dele, ele vai se encaixar também no conceito de segurado especial. Beleza? Vamos lá, avançando. Olha o que eu falei aí, ó. O pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, beleza? Mais um conceito aí de segurado especial, tá? Outro conceito de segurado especial aí, ó, o cônjuge ou companheiro, bem como um filho maior de 16 anos. Grave isso aí, ó. O filho tem que ser maior de 16 anos para ser equiparado ao segurado especial, tá bom? E que comprovadamente trabalhe no grupo familiar respectivo. Beleza? Vamos lá. E aí, a gente vai para o nosso quarto segurado obrigatório, tá bom? Que é o contribuinte individual. Cai muito, tá bom? E você vai entender depois com exemplos ali que eu vou citar mais na frente, e aí você vai marcar asterisco nesse slide também, tá bom? Slide com alta chance de cair na sua prova. As características do contribuinte individual, beleza? Vamos lá. Então, quem é que seria o contribuinte individual? Pessoa física, tá bom? Proprietário ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Beleza? Ou quando a área inferior a 4 módulos fiscais, atividade pesqueira com auxílio de empregados. Beleza? Então perceba que assim, a banca ela pode cobrar de você essa conceituação e essa correlação dos módulos fiscais. Beleza? Tanto na parte do segurado especial quanto do contribuinte individual. E na parte de contribuinte individual, a gente vai associar, né, que a atividade do contribuinte individual geralmente é numa área superior a 4 módulos fiscais. E quando feito numa área inferior, envolve a atividade pesqueira ali com auxílio de empregados. Beleza? Vamos lá. Avançando. Outro conceito aí de contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não,
que explora a atividade de extração mineral, garimpo, grifa aí garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizando a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Beleza? Também é uma atividade aí do contribuinte individual. E aí a gente vai para umas definições, tá bom? Que são quase que tipificações, né? Como se fossem exemplos, eu preciso que você grave isso para a prova, que são tipos de contribuinte individual, tá certo? Então, o ministro de confissão religiosa, tá bom? E o membro de instituto de vida consagrada, tá bom? De congregação, ele também é considerado contribuinte individual. Seria o padre ali, o pastor, tá certo? Beleza? Vamos lá, avançando. Quem mais é considerado contribuinte individual? O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Beleza? Vamos lá, avançando. Outro conceito aí de contribuinte individual. Número 5, tá bom? O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado ou membro de um conselho administrativo de sociedade anônima, tá bom? O sócio solidário ou sócio de indústria, o sócio dirigente ou até o sócio cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho, tá certo? Também são conceitos aí de contribuinte individual. Mas nesse slide aqui, eu quero que você associe ao contribuinte individual essa palavra aqui, ó. Pessoas que trabalham na direção em cooperativa, tá bom? Em cooperativa. Bem como um síndico, tá bom? Bem como um síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, o síndico do condomínio, o síndico do seu prédio aí, que recebe remuneração, tá bom? Ele recolhe, ele é um tipo de segurado, tá bom? Contribuinte individual, beleza? Então, você vai associar esse slide aqui o seguinte, ó, o síndico que recebe remuneração, ele é considerado contribuinte individual, tá bom? Assim como quem exerce atividade de direção em cooperativa, beleza? Vamos lá, avançando. Número 6, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, tá bom? Em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego, também se encaixa, se enquadra ali no conceito de contribuinte individual, tá bom? Quem mais? Número 7 aí, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não, beleza? Então aquela pessoa ali que montou, né, um pequeno comércio ali, uma pequena empresa ali, ele acaba recolhendo como contribuinte individual, beleza? A gente chega numa parte agora, a legislação previdenciária, ela tipifica, né, alguns segurados obrigatórios na questão de contribuinte individual, tá bom? Quem são eles? Vamos lá, número 8 aí, ó. O cooperado de cooperativa, tá bom? Assim como o MEI, o microempreendedor individual, tá bom? Esses dois aí também são considerados contribuinte individual, tá bom? Assim como o tabelião do cartório, também contribuinte individual. Asterisco aí nesse slide, tá bom? Vamos lá. Aqui cai muito em prova, tá bom? Você vai ver no bloco questões lá, é muito comum cair. O bolsista da Fundação Nacional do Exército também é considerado contribuinte individual, assim como o médico residente, circula em médico residente. O médico residente, aquele médico que está se especializando, fazendo residência, ele é considerado contribuinte individual, beleza? Vamos lá. Quem mais é considerado contribuinte individual? Membro do Conselho Tutelar e o árbitro e seus auxiliares, tá bom? Nos esportes aí, futebol, vôlei, também são considerados contribuintes individuais, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente encerra a parte de segurados obrigatórios, tá bom? Do regime geral de previdência, tá bom? E aí, por exclusão, sobra o segurado facultativo, tá bom? Que exemplificando, seria o estudante ou aquele síndico, tá bom? Desde que a atividade dele não seja remunerada, tá bom? Então, um grande exemplo aí do segurado facultativo, tá bom? Segurado facultativo, quando ele não se encaixar em nenhum critério daquele dos segurados obrigatórios, a gente tem como grande exemplo aí o síndico de condomínio, desde que, né, não exerça atividade remunerada, grifa aí, e o estudante, tá bom? E aí a legislação, ela traz o conceito, tá certo? Então, quem é que seria o segurado facultativo por exclusão, né? O maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição. Porém, o INSS, né, só aceita
filiação a partir dos 16 anos, tá bom? Beleza? Mas a banca não vai cobrar isso, tá bom? Não vai cobrar isso, mas eu quero que você entenda que o segurado facultativo é um tipo de segurado da Previdência. O grande exemplo desse segurado é o síndico de condomínio, tá bom? Desde que não exerça remuneração, e o estudante, beleza? Pessoal, aqui a gente não perde tempo, a gente vai avançando, tá bom? A prova está em cima aí e a gente vai conseguir gabaritar essa parte de conhecimentos específicos, tá bom? E aí eu faço um pedido aqui a vocês, tá bom? Se dediquem, baixem a apostila, tá bom? Leiam, fixem o assunto e continue aí assistindo as aulas com a gente aí, resolvendo as questões e assimilando os conceitos aí, porque a gente vai gabaritar a parte de conhecimentos específicos, beleza? Um abraço. Vamos lá, então, respondendo a questão, tá bom? Eu fiz os agradecimentos aqui, chamei a atenção de vocês, mas esqueci de responder a questão, tá bom? Então, respondendo a questão, você percebe o seguinte, eu te falei lá, né, as características do segurado especial, é isso? Então, falou em segurado especial, eu vou lembrar de quê? Ó, segurado especial é o pescador, agricultor é o pescador artesanal, é o agricultor familiar, tá bom? Pode ser o seringueiro, extrativista, né? Desde que ele faça aquilo como principal meio ali para obter o sustento familiar e que exerce atividade em até 4 módulos fiscais. Velho, a questão fala em alguma coisa disso aí? Não, não. Então, a questão não fala, não dá o conceito de segurado especial. Ela mistura o conceito de segurado especial com a coisa que não tem nada a ver, né? Então, ela associa segurado especial à atividade em exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Se você assistiu a aula desde o início, você vai ver que a gente não falou nisso aqui, ó. Então, risque isso aí, isso está muito errado, tá bom? Então, questão errada, questão fácil. Se você assimilou lá o conceito de segurado especial, né? Pô, segurado especial, pescador, artesanal, agricultura familiar, seringueiro extrativista, em até 4 módulos fiscais. É isso. A banca vai te cobrar isso. A questão não fala nada disso, então a questão está errada. Beleza? Vamos nessa. Forte abraço. Avançando, vamos lá.